Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, sabei que se o pai de família soubera a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que lhe arrombassem a casa. Lucas 12:39. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. É que a paz é a mais alta expressão de felicidade íntima do espírito harmonizado com a divina lei, consigo mesmo e com a comunidade universal. Fontes da luz. Meta do dia: se ofendeu alguém, peça perdão procurando a reconciliação na construção da paz. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor por aqueles que você ofendeu. Graças a Deus. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. E deixemos-nos envolver pelo amor que emana do Cristo em nossa direção. Vamos sentindo as vibrações da natureza, as vibrações do sol, as vibrações dos animais, de toda a natureza viva. E vamos deixando-nos envolver. Vamos sentindo que todo o nosso ser modifica-se e começa a irradiar amor. Amado Mestre Jesus, que todas essas sensações, essas vibrações, possam produzir em nosso íntimo o desejo do perdão, o desejo do arrependimento, para que possamos, Jesus, ter as condições de fazer a reforma íntima em nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que maravilha! Mais um dia nós aqui nos encontramos. Hoje, domingo, no finalzinho da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, às 6 horas da tarde. E será transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Meus amigos, queremos lembrar também que amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que a gente começa o tratamento espiritual. Então, se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se já tentou o suicídio, se você está com dificuldades na sua vida familiar, se envolveu com os vícios das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, que tal você fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, nós nos encontraremos em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada na Avenida Brasil, bem no finalzinho dela, no bairro Jardim Primavera. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Mateus capítulo 9, versículo 35. Evangelho e dinamismo. Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida
contemplativa absoluta, por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsediados e possessos. Mateus 9:35 informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto, a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente para exaltar os méritos do reino de Deus. Não se revela pregoeiro barato na rua, mas afirma-se invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva.
com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Roteiro, da editora FEB, capítulo 20. Meus amigos, que mensagem! Essa mensagem, ela é muito atual. Ela vem trazer para nós grandes esclarecimentos sobre como o cristão, aquele que segue Jesus, que segue o seu evangelho, deve portar-se. Então, ele começa desde o seu início, quando ele fala que o evangelho é dinamismo. Não tem como nós falarmos que somos cristãos se o evangelho de Jesus não passa pelas nossas veias. Tem que circular por todo o nosso ser, fazer com que a gente saia do nosso comodismo, do nosso mundo íntimo, da nossa vida familiar, e que a gente se lance para o meio da humanidade em auxílio, como Cristo ensinou. Veja que no Evangelho ele diz que Jesus ia de aldeia em aldeia. E nos templos que ele encontrava pelo caminho, ele ali também levava o Evangelho de Jesus. Então Jesus estava sempre no meio da multidão, curando, amparando. Nos templos, geralmente, Jesus não era bem aceito. Assim que ele abria a boca para falar da boa nova, quase em todas as ocasiões, ele era expulso, era retirado e o pessoal queria acabar com ele, né? Então, às vezes nós vamos cristalizando dentro de nós, como diz o Emmanuel, atitudes que vão nos engessando e vai deixando a gente ser um cristão não autêntico, um cristão de, de palestras, um cristão de sermões, mas não um cristão que ampara, que acolhe, que auxilia, levando aos corações aflitos, angustiados, entristecidos, o amor de Jesus. É isso que nós devemos hoje buscar. Nós estamos precisando, enquanto cristãos, beber da fonte primitiva do Evangelho. Porque já se passaram mais de 2000 anos, e nesse processo de 2000 anos, muitas coisas foram desvirtuadas,
foram modificadas. E muitas vezes nós nos afastamos do evangelho redivivo, o evangelho vivenciado, experimentado, sofrido pelos cristãos da primeira hora. E onde nós vamos buscar subsídios para a compreensão, nós vamos buscar no próprio evangelho, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos, tanto de Paulo, na de Tiago, de Pedro, de João, de, de outros também, que se encontram escrito na Bíblia. Mas também nós espíritas e os não espíritas podem beber da fonte das obras de Emmanuel, escritas por Chico Xavier, como o livro Há 2000 anos, que vai contar a história vivida naquele período do Cristo. 50 anos depois, o próprio livro de Paulo e Estevão, que vai contar a saga dos primeiros cristãos. O outro livro, Ave Cristo. Mais tarde, o livro Renúncia. Então, esses livros, eles trazem para nós como viviam os primeiros cristãos. E aí, quando a gente começa a beber nessa fonte, nós vamos compreender com mais profundidade Jesus. E vamos perceber que Jesus não consegue ficar preso num templo. O templo do Cristo é o mundo, é a natureza, é onde o povo se encontra. Principalmente aqueles que são excluídos pelas ideologias, pelas próprias religiões, pela política, por diversas outras questões que envolvem a sociedade. Então, meus amigos, que essa reflexão trazida nesta manhã por Emmanuel, para todos nós, pelas mãos de nosso querido Chico Xavier, possa nos auxiliar para que a gente tome rumo na nossa prática religiosa, na nossa conduta moral diante do Cristo, diante de Deus. Façamos prece. Pensemos em Jesus e deixemos-nos envolver por esse amor que emana do Cristo. Amado Mestre Jesus, que os ensinos aqui adquiridos nesta manhã possa nos conduzir a grandes reflexões e que nos leve, Jesus, a modificações íntimas, centradas no teu Evangelho. Retira do nosso coração, Jesus, todo preconceito, toda atitude que foge do teu Evangelho. Que consigamos, Jesus, sermos pessoas melhores. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.